plena, eu numa mexeção aqui. Até parece. Eu estou aqui, eu mexo para lá, eu mexo para cá, a coluna dói de um lado. Ela está tão assim, retinha, pleninha, e eu toda movimentando aqui, toda estabanada. São horas que a gente passa em audiência a tarde inteira. Uhum. Aí a gente acostuma. Voltou o áudio? Eu vou fazer a introdução de novo, tá, Léo? Pessoal, bom dia. Nós tivemos um probleminha técnico, pedimos desculpa, mas quem faz ao vivo está sujeito a isso, né? Mas eu estava dizendo que para nós é uma alegria. Hoje, nessa manhã, estaremos tratando sobre a pessoa idosa, né? Direito da pessoa idosa, quais são os avanços, os desafios. Agradecemos a todos que estão conosco, né? Aos nossos parceiros, nossos amigos. Nós estamos hoje conversando com a promotora, a doutora Juliana da Silva Pinto, que ela é promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais desde 2005. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas, graduada em Letras pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora também. Ela é titulada da 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Ipatinga, a partir de setembro de 2018 até a presente data, com atuação perante o Juízo de Família e Sucessões, na 2ª Vara, perante o Juízo Civil, 2ª Vara Civil, defesa dos direitos das pessoas com deficiência e dos idosos, e na região ela já atuou como promotora de justiça titular nas comarcas de Inhapim, em 2011, em Coronel Fabriciano, de 2011 a 2016, e Timóteo, em 2016 a 2018. Doutora Juliana, seja bem-vinda, uma alegria, uma honra tê-la conosco nessa manhã. Vamos tratar de um tema que eu estou vendo que a senhora tem uma longa experiência aí, né? Tem um currículo aí já bastante experiente na área, então seja bem-vinda, e vou passar a palavra à senhora para fazer os cumprimentos ao nosso público. Quero cumprimentar, primeiramente, a Cleoneide Oliveira, presidente, coordenadora da EPTON, a quem desde já agradeço pelo convite. É uma imensa satisfação estar nessa manhã com vocês, tratando deste tema que tem uma importância enorme na vida de todos nós. Quero cumprimentar todos os apoiadores também da EPTON, a equipe técnica, assim como a secretária municipal de assistência social de Ipatinga, que também nos dá a honra de estar presente nessa manhã conosco, a Jane Mara Bartolomeu. Teremos a oportunidade de conversar sobre essa temática tão importante. Não poderia deixar de cumprimentar, estender, né, os parabéns pela iniciativa, até pelo diagnóstico da situação da pessoa idosa no município de Ipatinga, ao Conselho Municipal do Idoso, que estabeleceu essa parceria aí também com a EPTON. E a todas as pessoas que estão presentes aqui conosco e que eventualmente, futuramente, venham assistir essa nossa conversa. Obrigada, doutora. A honra é nossa de tê-la conosco. E também uma honra estar falando um pouquinho com a Jane, secretária, né, da pasta do idoso, né, secretária da assistência social no nosso município de Ipatinga, com quem nós vamos falar um pouquinho, né, sobre esse tema. A Jane é psicóloga, né, de formação, né, Jane? E para nós, Jane, é uma alegria tê-la conosco, muito obrigada, né, por aceitar o nosso convite, e também vou passar a palavra a você para que você faça também seus cumprimentos. Bom dia, né, a todos, ouvintes que estão aí, né, nos acompanhando, né, eu quero também, né, agradecer aí o convite da EPTON, né, para estar participando hoje desse momento de diálogo, né, de construção, falando acerca, né, dos avanços e desafios, né, na política, né, da pessoa idosa. Parabenizar também pelo diagnóstico, né, dizer que eu estava ansiosa, estou ainda, né, porque a gente ainda não tem o resultado total, mas muito ansiosa, desde que eu fui informada, né, que a EPTON estaria fazendo esse diagnóstico no município. Então, assim, para ver, né, os resultados, né, dessa avaliação, desse diagnóstico, eu estive enquanto coordenadora do CRAS, na gestão anterior, né, fiquei cerca de 3
3 anos, e nesse percurso, né, enquanto coordenadora, nós tivemos várias demandas acerca do idoso, né, dentro do equipamento, e que nos angustiavam muito, né, e a gente pensava muito nessa questão de um diagnóstico, a princípio do território onde eu estava, né, enquanto coordenadora, e quando eu fiquei sabendo, né, que Epitom, a partir do Conselho Municipal, né, da pessoa idosa, que faria esse diagnóstico, eu fiquei muito feliz, né, por saber que isso iria trazer para nós várias informações para que a gente pudesse nos apropriarmos mesmo das situações vivenciadas pela pessoa idosa no município e pensar em políticas públicas para auxiliar, né, para trabalhar com essas questões no município. Né, e é uma ação, né, em conjunto, né, entre as várias secretarias. Eu imagino que os apontamentos serão nesse sentido, né, para as várias secretarias. Então, assim, estamos ansiosas, né, com esse resultado, com esse diagnóstico. Então, eu parabenizo a Epitom, né, a cidade tem aí cerca de 57 anos e nunca foi feito esse diagnóstico no município, né, então, assim, eu parabenizo mesmo, porque é muito importante, né, a pessoa idosa está sendo ouvida, né, nesse momento, a partir desse diálogo. Então, parabéns, né, a todos, né, que fizeram, né, esse apanhado, e quero agradecer também a equipe aí da SMAS que está nos acompanhando aí, porque eu já fiquei sabendo que tem alguns aí no chat aí acompanhando, né? Já manifestaram então, aqui. Isso, bom dia a todos, né, então, muito obrigada, né, pelo convite. Obrigada, Jane. Nós já temos várias pessoas, né, inclusive da sua secretaria mesmo, que estão conosco, do próprio Conselho do Idoso também, algumas pessoas que estão também nos assistindo. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco. Mas eu vou fazer aqui uma introdução rápida para a gente já entrar no assunto. Eu queria trazer aqui algumas informações, né, e fazer essa contextualização trazendo para a nossa cidade Patinga. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil, até 2025, ele será o 6º país com maior número de pessoas idosas. Então, já é uma perspectiva que nós temos, segundo a OMS. E aí, o IBGE, ele fez uma pesquisa que ele apontou uma situação que nós temos no nosso Brasil, que é o avanço da população idosa no Brasil como todo, né? Em 2019, e aí, assim, eu quero dizer que nós temos, né, um gráfico dentro do IBGE, que é uma pirâmide com a faixa etária da população do Brasil. E o IBGE traz uma informação, então, que em Minas Gerais, até o ano de 2023, que já está batendo as portas aí, né? Nós estamos no final de 2021, que até 2023 nós vamos ter uma inversão dessa pirâmide. Então, a pirâmide, nós temos a base maior, que é a base mais jovem, e vai crescendo e funilando com a idade maior idade, né? E nós vamos ter, então, uma inversão. Nós vamos ter uma população muito mais idosa do que a população jovem. E Minas Gerais já está batendo aí na porta em 2023 se acontecer essa situação. E Ipatinga, pelas nossas pesquisas, pela pesquisa do IBGE, ele já está acompanhando essa tendência de inverter a população para a população mais idosa do que jovem. E aí nós temos, né, hoje, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, doutora Juliana, nós temos hoje no município 42.312 pessoas que se enquadram na situação de pessoa idosa. Então, é um número que tende a aumentar nos próximos anos. E aí, nós precisamos pensar no que nós temos no nosso município para a população nessa faixa etária.
né? Se nós estamos envelhecendo, se o Brasil está envelhecendo, nós precisamos começar a pensar, e a Jane acabou de falar sobre isso, em políticas públicas para atender essa faixa etária, então, que já se aproxima a todos. Nós sabemos, né, e a gente, pela pesquisa, viu, Jane, nós temos várias demandas, e como você mesma disse, são inerentes a todas as secretarias. Não é restrita apenas à Secretaria de Assistência Social, de jeito nenhum. Ela é inerente a todas as secretarias. E por isso que no dia 1º, quando nós iremos apresentar o diagnóstico, nós já até convidamos a outras secretarias, porque eu acho que todos precisam conhecer essa realidade, né? É habitação, é transporte, é cultura, é educação, é tudo, são todas as secretarias que precisam começar a pensar nessa população idosa. Mas nós temos que dizer que o Brasil, ele tem um estatuto, né, do idoso, que é muito importante, e que este ano a doutora Juliana fez 18 anos. Atingiu a maioridade. Maioridade, né? Mas o que nós podemos dizer que são avanços que nós já... Eu acho que o estatuto já é um avanço, né? Sim. É uma lei compilada, né, bastante importante para implementar os direitos e os deveres da pessoa idosa, mas o que nós podemos, o que a senhora poderia nos dizer sobre esses avanços e esses desafios que nós ainda temos? Observando aí que o estatuto, ele não foi ainda implementado na sua integralidade, né? Justamente. Nós temos que pensar, né, que, segundo esses dados do IBGE, em 2019, a população de idosos no Brasil todo era 32,9 milhões, né, de pessoas. E que, se Patinga está se aproximando aí da inversão da pirâmide, o país também está em uma perspectiva aí também, segundo dados do IBGE, um prazo aí de uns 10 anos. E essa população está envelhecendo, é uma população muito heterogênea, né? A gente trata das pessoas com mais de 60 anos, mas a diversidade das pessoas nessa situação é enorme, cada uma com a sua história de vida, com a sua vivência, com a sua experiência pessoal, com as suas perspectivas, com a sua visão de mundo. Então, é necessário a gente refletir sobre esse aspecto, até porque envelhecimento ele é gradativo, né? Daqui a pouco nós vamos nos ver também com mais de 60 anos, e não é da noite dos 59 para os 60 que a gente vai se tornar idoso. É uma vivência que trazemos conosco, né? Que vai nos permitir chegar nessa fase, se assim, né, Deus quiser. E é uma reflexão que ela é permanente e deve ser estimulada. Com a Política Nacional do Idoso, a Cleoneide comentou conosco que o Estatuto do Idoso já fez esse ano, né, em outubro, 18 anos. A Política Nacional do Idoso, que é a Lei 8842, né, de 1994, completou 27 anos. E nós temos situações que estão previstas nessas duas legislações que ainda não se fizeram implementar. Quando a gente para ler o que está disposto nos artigos do Estatuto do Idoso, a gente vê uma série de situações assim, elencadas de uma maneira tão detalhada, tão específica em relação ao idoso, com absoluta prioridade, que muitas vezes a gente, na prática, constata que essa prioridade precisa se fazer mais presente. Né, efetivação de direitos à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar comunitária. Todos esses direitos aí foram necessários de serem estabelecidos, né, há 18 anos nessa legislação, por algo que foi percebido, né, da necessidade de se fazer constar numa lei que o respeito à pessoa idosa e a conscientização quanto aos seus direitos era extremamente relevante para a gente melhorar a nossa sociedade, melhorar o nosso convívio.
Então, o fato de essas legislações já colocarem, né, esses dispositivos e estabelecer essa absoluta prioridade, inclusive abrangendo a prioridade nas políticas públicas, na execução de destinação de recursos, já é um avanço. Precisa se fazer que isso se implemente de uma forma mais contundente, digamos assim, né? Em relação à conscientização das violências que são praticadas contra a pessoa idosa, até a ONU estabeleceu, em 2006, o Dia, né, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, dia 15 de junho, justamente para trazer a reflexão e essa conscientização, trazer uma data, buscar a discussão e a reflexão também é um avanço, né, a gente propiciar que a sociedade identifique essas formas de violência contra a pessoa idosa. E, identificando essas formas de violência, foram criados mecanismos também de divulgação e de acesso a denúncias de casos de violência, como o Disque 100 do governo federal, o próprio o 81 da polícia também recebe, né, informações, as ouvidorias, tanto do município quanto do Ministério Público, também recebem muitas denúncias. Então, esses mecanismos de acesso também se mostraram como um avanço em termos de expor que, olha, está havendo situações com pessoas idosas que, por algum motivo, estão apresentando essa vulnerabilidade e precisa que os órgãos responsáveis tenham acesso a essas informações. E foi tão interessante esse acesso que o próprio Disque 100 pôde fazer até também um diagnóstico a respeito das violências, né, contra a pessoa idosa. Entre 2011 e 2012, 2019, eles fizeram uma verificação de um aumento de 29,5% dessas situações reportadas e constataram que mais de 80% das situações relacionadas à violação de direitos da pessoa idosa ocorrem no interior da residência da vítima ou do agressor. Ou seja, esses canais que possibilitam acesso ao cidadão a denunciar, a levar ao conhecimento das autoridades situações de violação de direitos, já se mostra um avanço, e a possibilidade de fazer um diagnóstico dessas violações também é um avanço, né? Principalmente pela natureza da grande maioria das violações, que é intrafamiliar. Então, essa previsão legislativa, essa iniciativa até de órgão mundial de estabelecer uma data específica para conscientização, esses mecanismos de acesso aos órgãos de denúncia e também de conscientização do cidadão, né? A gente observou isso muito também com a violência doméstica e em relação à violência contra a pessoa idosa também. As pessoas estão se conscientizando que é preciso mudar essa cultura tão enraizada de achar que a pessoa idosa é uma pessoa inservível, que é uma pessoa que não tem mais função produtiva na sociedade, né? Veja bem, nós temos uma previsão de direito à educação, sim, direito à educação. O idoso está em fase de querer ter acesso e poder ter acesso à educação, de desenvolver suas potencialidades. As questões relacionadas à idade, né, elas são naturais e o ser humano é um ser que precisa de cuidados, dependendo de várias fases de sua vida e dependendo de várias situações específicas. Então, associar a quem tem mais de 60 anos a doença faz parte desse preconceito que a gente tem enraizado. Quantas vezes a gente não se pega falando, nossa, eu estou ficando velha, estou sentindo dor, a gente associa doença, falta de vitalidade à idade. A gente precisa trabalhar isso socialmente, principalmente com as gerações que estão aí vindouras, né? Possibilitar esse convívio entre gerações, aqueles bons exemplos de que as pessoas idosas, com a sua experiência, convivendo com pessoas mais jovens e sendo respeitadas, né, em sua vivência, em sua experiência de vida e na contribuição que elas podem dar, e podem dar, com certeza. Esses dias, coincidentemente, eu estava assistindo uma live realizada até no ano passado, por um movimento que chama Orgulho 60+. Achei muito interessante a iniciativa deles. Uma das pessoas convidadas para o debate
foi uma senhora, a Maria Célia de Abreu, que é psicóloga, psicoterapeuta, professora universitária, e a ocasião ela estava com 75 anos, já deve ter feito seus 76. Produtiva, ativa, inteligente, capaz, independente, autônoma, né? Então, essa visão de associar a pessoa idosa a situações de sempre debilidade, não que não possa acontecer, mas como pode acontecer em todas as fases da vida. Mas sempre as situações que vão figurar como um peso na sociedade, isso precisa ser modificado, esse pensamento. Mudar essa cultura, esse pensamento é muito importante, porque isso vai nos estimular a fomentar uma cultura de respeito. Como eu havia afirmado, a gente não fica idoso do dia para a noite. É uma história de vida, então a gente está vivenciando, caminhando, se preparando para uma idade mais avançada. E tudo que a gente deseja é chegar nessa idade mais avançada, tendo nossos direitos respeitados. Mudar essa cultura, eu acho que é um passo muito importante, principalmente para a gente poder chegar com essa disseminação de cultura de respeito, no respeito e daqueles também mais vulneráveis, para evitar situações de violência. A família, veja bem, olha o levantamento do Disque 100, a família é um ambiente que acaba se tornando de violência contra a pessoa idosa. Precisamos chegar e conscientizar essas famílias que o idoso, hoje é o avô, é o pai, é a mãe, mas quem está praticando essa conduta de violência é o idoso de amanhã. Então, como perpetuar essa conduta de violência? Eu acho que a gente precisa quebrar esse ciclo, mostrar para os mais jovens que a cultura é de respeito, é de preservação dos direitos, é de incentivo. Esse estigma, hoje em dia fala-se muito em idadismo, etarismo, que é o preconceito relacionado à idade, ele é tão forte que muitas vezes a pessoa idosa, ela se sente desestimulada de começar algo novo, de ser criticado pela família. Por que você vai estudar com essa idade, Quantas e quantas vezes a gente não viu situações? Mas por que você quer fazer uma atividade dessa? Enfim, há uma cultura geral de desestímulo, a vivência plena dos direitos da pessoa idosa. Então, eu acho que a gente trabalhar essa reflexão, buscar a disseminação dessa cultura de respeito, é um passo assim, fundamental para a gente quebrar esse ciclo de perpetuação de condutas violentas, de perpetuação de preconceitos. Me lembro muito de minha avó, já falecida, falando da dificuldade que ela tinha de certas situações, de se sentir respeitada. E minha tia, filha dela, agora já idosa, falando, eu lembro da minha mãe falando que quando a gente é idoso é difícil, e é verdade. Quer dizer, ainda o idoso sente na pele a dificuldade de acesso a tudo, pelos preconceitos que estão enraizados na sociedade, se dirigir muitas vezes a um órgão público, a um comércio, enfim. É algo que a gente precisa discutir, reflexões como essa dessa manhã, eu acho que são muito importantes. Esse diagnóstico que foi feito por Epiton é fundamental. Achei muito interessante o destaque da Jane, colocando que em 57 anos de Ipatinga, é a primeira vez que ela tem conhecimento de ser feito um diagnóstico. Então, vamos lá trabalhar essa absoluta prioridade, aproveitar que foi feito um diagnóstico e verificar o que o nosso município vai fazer, Jane, para se organizar, para que essa pirâmide que está se invertendo tenha uma qualidade de vida, para que essa população idosa consiga viver o envelhecimento de uma maneira saudável, e autônoma na medida do possível, e para aqueles vulneráveis que têm alguma dificuldade, uma debilidade ou uma vulnerabilidade social que seja, consigam encontrar amparo também nas políticas públicas, não só para eles, mas também para os cuidadores e para os familiares que estão ali ao redor, dessa vivência. Então, eu penso que há muito a se avançar, essa legislação que nós temos, ela já representou um grande avanço, mas precisa que a gente cumpra o nosso papel de fazer ela ser cumprida, de essa absoluta prioridade ser colocada de uma maneira mais contundente e de divulgar cada vez mais esses mecanismos de acesso às autoridades, aos órgãos que precisam apurar essas violações de direitos. Doutora Juliana, a senhora falou, assim, quase que a senhora fez um resumão do nosso diagnóstico, viu?
porque todas essas questões que a senhora apontou, elas estão presentes no diagnóstico. É a discriminação no comércio, nos bancos, agências bancárias, são necessidades que eles têm de voltar ao mercado de trabalho, que não são aceitos. Então, isso tudo está lá dentro do diagnóstico, apontando como pontos que eles gostariam de retornar a estudar, sim, né, que eles gostariam que tivesse mais, Jane, inclusive dentro do diagnóstico aponta isso, tivesse mais serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, porque são locais longe para se deslocar, então eles têm dificuldade de ir até onde tem. Então, isso está dentro do diagnóstico também, que eles gostariam de ter essa convivência, mas que dificulta a distância. E aí, assim, a gente precisa, né, que o sistema de garantias de direito, ele como um todo, né, ele funcione, ele realmente se prepare para atender a essa demanda que é da nossa cidade, que é do nosso Brasil. E gostaríamos, né, que Ipatinga, como a senhora disse, saísse à frente, né, porque isso vai ser uma demanda nacional, mas quem dera que Ipatinga, então, saia à frente na observação de tudo isso que a senhora disse aí, né, priorizando realmente a população idosa em todos os quesitos, né, adequando pontos de ônibus, isso tudo a gente vai apontar lá no diagnóstico, porque foram, né, apontados por eles dentro do diagnóstico. Nós tivemos situações, doutora Juliana, de denúncia mesmo, de completo abandono, sabe, de eles respondendo o questionário, né, e dizendo, né, o completo abandono pela família, né, nós tivemos, inclusive, algumas situações que a gente teve, inclusive, que fazer a denúncia, porque eram situações gravíssimas, então nós tivemos que tomar a frente para fazer denúncia, né, de negligência, de abandono mesmo, de alguns idosos, de violência mesmo, né, então, assim, a gente teve que fazer também. E aí, hoje, eu tenho aqui algumas manifestações, o senhor Osmando, por exemplo, né, já colocou lá no pelo Facebook, ele coloca a seguinte observação: o idoso e o deficiente não deixam de ser idosos e nem deficientes, porque as poucas vagas de estacionamento estão cheias, né? Se tiverem com autorização de estacionamento, que possa ser usado em qualquer vaga, desde que tenha autorização para colocar dentro do carro. Então, ele está citando aqui que no município são poucas vagas para deficiente e para idoso, né? E não pode estacionar em qualquer lugar, e aí acaba tendo que ficar longe o carro, né? Imagina um deficiente precisar ir na delegacia e só tem vaga desocupada para ele perto do Banco do Brasil. Vamos pensar nessa possibilidade de melhorar a vida de quem tem dificuldade de se locomover. É uma manifestação que ele fez em termos de estacionamento, né, no município, que precisa ser repensado, né? Isso aqui são sugestões que a gente vai levar, né, para a administração, repensar, né? Quem sabe tem um jeito aí de a gente melhorar isso aí. É uma pontuação que o senhor Osmando fez. Nós também temos uma outra aqui, sobre a violência contra idoso, precisa que outros órgãos do sistema de garantia de direito assumam o seu papel. Jane, eu tenho várias aqui, algumas questões que o pessoal foi mandando para mim, até no meu privado mesmo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a nossa cidade, né? O que a nossa cidade tem pensado? Eu sei que você vai falar mais da sua pasta, né? Mas não tem problema, tá? O que a nossa cidade tem pensado para essa população idosa? Bom, primeiro, né, eu queria colocar que a doutora Juliana aí já elencou, né, de uma forma, assim, brilhante, todos os avanços, né, de fato, que tivemos em relação à política, né, para a pessoa idosa, né, e no nosso município, né, a gente tem aí a questão do conselho, né, municipal, que nos auxilia bastante, né, nós, enquanto secretaria, nos termos de fomento, quanto que contribui,
né, nessa política. Então, isso é um avanço, esse conselho ativo, né, e organizado, muito bem organizado. Então, eu considero um grande avanço. Dentro da Secretaria, né, da Assistência Social, nós temos vários serviços, né, ofertados para o público específico, né. Você disse dessa questão do envelhecimento, né, dessa população que tem ocorrido, e isso, de fato, nós temos discutido essa situação, né, dentro do governo, das várias pastas, a gente vem conversando ao longo do ano, em várias ocasiões a gente tem conversado, e enquanto governo, né, vou falar enquanto assistência, nós vemos também alguns desafios, né, quais são os nossos desafios em relação à política, né, para a pessoa idosa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é justamente a questão dos recursos, né, recurso financeiro para que a gente possa, de fato, trabalhar nessa amplitude toda que tem esse contexto, né, o contexto das demandas, das necessidades, né, apontadas, e que a nova realidade nos causa, né, nos puxa. Então, assim, essa questão do recurso financeiro, ele é um dos nossos desafios. A articulação em rede, né, é um desafio muito grande para a gente, porque a assistência sozinha, ela não dá conta, né, dessa complexidade, da completude, né, do atendimento, do serviço para a proteção do idoso. A gente precisa da saúde, nós precisamos da educação, nós precisamos do esporte e lazer, nós precisamos de todas as políticas nesse enfrentamento. E existe outro desafio, é a questão da valorização mesmo, né? Igual a doutora Juliana disse, essa valorização da pessoa idosa, que a gente vai trabalhando a partir dos nossos serviços, e que, às vezes, em alguns momentos, nos causa angústia mesmo, de ver como que a família chega até o nosso serviço, né, demandando o acolhimento do idoso em algumas situações, né, e nós, enquanto assistência, enquanto garantidores, né, de direitos, nosso foco principal é que esse idoso fique em família, como direito dele, né, então nós trabalhamos nesse viés. E aí muitas famílias chegam, né, até o CRAS, né, com essa demanda e não entendem, né, o nosso trabalho, o nosso serviço de fortalecimento mesmo da família, desse vínculo familiar, que é a primeira coisa que a gente vai olhar, né. Então, assim, esse é um grande desafio nesse serviço, né, na valorização do idoso. Então, a conscientização da sociedade, né, conscientizar a sociedade desse lugar do idoso dentro da família, a responsabilização da família, né, que em alguns casos não existe, né, essa questão da responsabilização, querem passar para o outro, querem passar a responsabilidade para o Estado, para o governo, né, você aí que cuida, não sou eu. Então, esses são os impasses e os desafios da gestão, né. A gente depara com alguns casos onde querem institucionalizar, mas a pessoa é só uma articulação dentro da família, é se organizar, né, e a equipe técnica trabalha muito bem isso, né, orientando as famílias. A gente vê em alguns casos como que há um avanço quando a equipe técnica entra com um diálogo, conversando, aquilo que a família até então não conseguiu se organizar. Aí entra esse terceiro, né, assistente social, psicólogo, a nossa equipe, e consegue fazer essa dinâmica para que eles possam, para que o idoso possa continuar, né, dentro do seu espaço da família. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, né, do idoso como protagonista, né, dando ouvido, né, a escuta a esse idoso, dos direitos que ele tem em cada atendimento que nós fazemos. Então, assim, no município, hoje nós temos, né, como oferta de serviço, nós temos os CRAS,
né, onde a gente trabalha de forma preventiva com os grupos, né, nós temos o grupo PAIF, que tem grupo de idosos, né, dentro dos CRAS, e é feito um acompanhamento desses idosos. Temos também, hoje, serviços, né, de convivência dentro dos CRAS mesmo, de forma direta, né? Temos também o serviço de forma indireta no município, através do MOTI, né? Eu entendo que talvez eles possam ter colocado o serviço de convivência em local muito distante, talvez seja por essa questão. Hoje, para o próximo ano, nós até abrimos a questão do chamamento público, justamente para tentar entidades que possam atender dentro dos nossos territórios. E nós avançamos ainda também que, a partir do próximo ano, nós vamos ofertar o serviço de convivência dentro dos CRAS, né, com oficinas, para que eles possam ter acesso, né, diminuir um pouco essa dificuldade de acesso. Então, a gente vai ter um serviço de convivência para idosos em cada território a partir do próximo ano. Além disso, né, dentro da proteção básica, né, que eu disse, nós temos também, na média complexidade, hoje, os atendimentos, né, os acompanhamentos para idosos, vítimas de violência, abandono, né, nessas questões, onde a doutora Juliana até colocou, né, a questão hoje que nós temos, né, os canais de denúncia, que são importantíssimos, que é um avanço na proteção, né, do idoso, e nós percebemos, né, que a partir desse Disque Denúncia, dessa denúncia que é feito, quando a equipe vai ao local, né, já há um rearranjo da família, já há uma tratativa diferente, a partir do momento que houve uma denúncia. Então, a família já se organiza, né? Então, a gente vê como que o Disque Denúncia, nesse canal de denúncia, ele já provoca por si só uma mudança, né? Peraí, tem alguém que está vindo aqui, que vai olhar e que vai proteger, né? Isso por si só já traz uma mudança. Então, é muito importante, né? Então, é um grande avanço que nós temos. Então, dentro da média, né, conforme eu disse, a gente tem, né, esse trabalho, e temos também na alta complexidade, nós temos aí as nossas ILPIs, né, nós temos 4 ILPIs no município que atendem a pessoa idosa, como forma, né, de proteção mesmo, né, protegendo nesses casos de abandono, nos casos onde o primordial, né, é a proteção do idoso, né, igual eu disse, quando a família chega, ela acha que, não, vamos acolher por alguma dificuldade que a família tem, e não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo de acolhimento é só na medida mesmo de proteção, quando é necessário uma proteção para esse idoso, né? Então, assim, eu acho que eu elenquei aqui, né, mas, no geral, nós tivemos, né, na gestão anterior, teve toda uma construção, estabelecimento de um fluxo de atendimento, né, quando solicitado esse acolhimento institucional, né, que é feito pelas equipes do CRAS e CREAS, né, então, eu entendo que, assim, nós estamos caminhando, igual eu disse, ainda é necessário o fortalecimento ainda da rede, né, de proteção. Nós temos o Ministério Público, que também faz parte desse sistema de garantia de direitos, né, tanto que a doutora Juliana, né, está aí. Então, eu acho que no município nós temos avanços, né, mas a gente ainda vai caminhar bastante. Então, por isso que eu disse que eu acho que o diagnóstico, né, que vai nos ser apresentado, ele vai nos possibilitar muito avançar, né, ainda mais nessas questões. Então, Jane, tem algumas perguntas, eu ainda vou fazer algumas perguntas, mas dentro do que você falou, inclusive eu tenho aqui, vou dirigir a doutora Juliana, que é sobre a institucionalização, Jane, e aí a Eva
Eva Silveira, ela manda assim para nós. Sou estudante de psicologia, faço estágio no CRAS em outro município. Eu queria entender melhor o processo de denúncia e institucionalização dos idosos, porque no município onde eu faço estágio, a institucionalização acontece através de determinação judicial e o acolhimento não tem respaldo para institucionalizar a pessoa idosa. Acho que essa é uma grande, a Jane já comentou sobre isso, doutora Juliana, acho que essa é uma grande dúvida que fica sobre o processo de institucionalização. Eu mesmo tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que a pessoa achou que era só ir lá nas LPIs, falar assim, olha, eu estou com minha avó, com minha mãe aqui, eu não tenho condições de cuidar, vocês ficam com ela aqui para mim. Aí eu falei com a pessoa, falei assim, gente, mas não é assim não, a responsabilidade é sua, que é filho, que é filha, ó, não é passar para o Estado essa... Então, eu queria que a senhora falasse, né, para nós sobre esse processo. Ok. A gente percebe, até na legislação de proteção à pessoa com deficiência, de uns anos para cá, uma mudança na política, em termos de, no caso, né, da pessoa com deficiência, dar um caráter antimanicomial. E a determinado momento, mais tempo para trás, anos para trás, né, anos atrás, essa cultura de segregação, ela era muito enraizada, e a gente ainda tem, né, isso de procurar locais para encaminhar aquelas pessoas da família que tem uma deficiência, que a família acha que não dá conta de acompanhar, ou a pessoa idosa que a família acha que não dá conta de acompanhar. Obviamente que a institucionalização, ela ainda se faz necessária em muitos casos, né? Só que qual que é a prioridade, né, da lei hoje? É possibilitar a inserção familiar e comunitária da pessoa idosa. Então, a legislação ela é muito clara no sentido de apontar que a situação de institucionalização é destinada àqueles que não têm vínculos familiares ou têm vínculos familiares completamente rompidos, ou eventualmente tem uma condição social que inviabiliza que ela tenha uma moradia, enfim, situações extremas, né? E é necessário que a avaliação da situação seja feita pelos equipamentos socioassistenciais do município, né? Assim que surge uma demanda de institucionalização ou uma denúncia que aponte essa necessidade, os equipamentos são acionados. Eles vão verificar qual que é a situação, se tem familiares, qual que é o histórico de vida, qual que é o suporte que ela está tendo, se tem alguma rede de apoio ainda aqui de vizinhos e, enfim, pessoas que às vezes não têm um vínculo sanguíneo, mas têm um vínculo afetivo que dão algum tipo de suporte, né? Até às vezes as pessoas da comunidade costumam se organizar para dar auxílio, e vai ser trabalhado as possibilidades, né, daquela pessoa. Vão ser chamados os familiares, muitas vezes houve rompimento de vínculos, né? A gente pega casos aqui que às vezes o pai deixou a família para trás e às vezes há mais de 30 anos os filhos não têm contato com esse pai e vai tentar se resgatar esse contato, trabalhar essa conscientização da necessidade de cuidados, porque se os pais têm cuidados em relação aos filhos, os filhos e os familiares, né, em relação àqueles idosos vulneráveis, também advém pela lei uma necessidade de cuidados, né? Então, essa verificação vai ser feita, vão ser trabalhadas, né, na rede socioassistencial, as possibilidades de resgate e de fortalecimento desses vínculos familiares, e se ao final deste trabalho se constatar que esses vínculos realmente não existem, ou que efetivamente a situação de vulnerabilidade é extrema e que a saída para assegurar os direitos daquele idoso o encaminhamento para a instituição, aí isso será feito, né? Então, tem todo um trabalho técnico, né, construído, documentado, acompanhado, né? E quando esse idoso é encaminhado para a instituição, que não precisa ser por determinação judicial, a rede socioassistencial tem essa autonomia e deve assim agir para fazer esse acompanhamento, né, e fazer esse encaminhamento ao final desse processo todo que eu falei. Ao ser encaminhado para a instituição ainda tem também a sua equipe,
que vai fazer esse levantamento, que também vai tentar, né, dependendo da situação, uma reinserção familiar ao longo do tempo. Então, tem todo um trabalho técnico envolvendo a institucionalização. Então, essa demanda por institucionalização é muito grande, a gente sabe e a gente compreende da dificuldade de muitos núcleos familiares de se organizarem em torno de uma pessoa que demanda cuidados. Em geral, a gente escuta muito aqui no gabinete: eu tenho meus compromissos, tenho meus filhos, tenho meu problema, tenho minha sogra, enfim, a gente sabe que todo mundo tem as suas particularidades, as suas dificuldades, as suas demandas do dia a dia. Mas com essa realidade de inversão de pirâmide, é necessário que as famílias realmente se reorganizem e reflitam para esse arranjo de cuidados. E o poder público também vai precisar se reorganizar nessas políticas até de apoio a esses familiares, esses cuidadores, né? A gente percebe muitas vezes que muitos são os filhos, né? É uma situação que também está mudando, né? A taxa de natalidade só caindo. E às vezes sobrecarrega uns cuidados mais diretos ali com a pessoa idosa. E aí é difícil muitas vezes sensibilizar em relação à obrigação desses irmãos, desses filhos em relação ao idoso, e é algo que precisa ser trabalhado. As famílias têm que assumir esse papel, né? Está lá no estatuto, está na nossa legislação, inclusive na Constituição Federal, que é a obrigação do Estado, da família, da sociedade, de todos nós, né, assegurar esses direitos. Então, não é simplesmente achar que até porque não é a política, né, pública, a política é justamente de permanecer os vínculos do idoso comunitários e sociais, o convívio, né, e achar que, bom, vamos encaminhar para a institucionalização. Tem todo um processo criterioso e técnico para o encaminhamento para a institucionalização. Tá, ok. Muito bem explicado, doutora Juliana. Acredito que atendeu aí a expectativa da Eva, que faz outra pergunta, e agora direcionada para a Jane. Acredito que o centro-dia é um serviço importante para os municípios, e eu não conheço nenhum município que tem esse serviço. Ela está me perguntando se eu conheço algum município que tem. Eu vou responder para mim, né, a minha parte, que eu não conheço também. Mas aí eu já queria emendar, Jane, porque já tem uma outra aqui que fala também sobre esse serviço, né, do centro-dia, que é o seguinte: o centro-dia é diretriz da Conferência do Idoso desde quando fundou o Conselho Municipal do Idoso em Patinga, né? E com atividades esportivas, lúdicas, de convivência, né? O que o município tem feito ou se pretende fazer para a implantação, né, dos serviços do centro-dia? Bom, né, a pessoa falou aí que isso já é antigo, né? Então, assim, nós, né, eu estou na gestão há 10 meses, e nesses 10 meses, nós temos discutido muito, né, conforme eu disse anteriormente, várias políticas, né, o que nós podemos fazer enquanto gestão para melhorar o nosso serviço. E nós estamos na fase mesmo de discutir a questão do centro-dia, né, de estabelecer mesmo a agenda para visita, para poder conhecer. Eu fiquei sabendo de né, a pessoa perguntou se conhece algum, de um em São Paulo, que me parece que é referência hoje. Então, assim, a gente já tem numa agenda para o próximo ano fazer a visita a esse centro-dia de São Paulo para conhecer, para a gente iniciar, né, o processo de implantação, né, do centro-dia no município, porque nós entendemos de fato que existe essa necessidade, né? Nós já discutimos, né, iniciamos uma conversa com o prefeito, né, nesse sentido. Então a gente está nesse processo, né, agora de discussão, de conversa, né, para implementação, né, para pensar na implementação a partir do próximo ano, né, de todo o aparato, questão de recurso financeiro, tudo para a gente poder fazer.
Ok. Mais algumas questões aqui. Doutora Juliana, Maria Lúcia, eu acho que ela ficou com uma dúvida sobre a fala da senhora. Ela diz o seguinte: qual que é a diferença da institucionalização da criança para o idoso, visto que a lei fala da institucionalização como medida protetiva? Porque você disse que não precisa de decisão judicial para institucionalizar idoso. Por que você disse, né? É uma pergunta. E no caso de criança, é preciso. Para ficar mais clara a minha dúvida, foi isso que ela escreveu aqui. A senhora entendeu a questão dela? Creio que sim. São situações assim, cada uma com as suas particularidades, né, da lei. É possível que uma criança em situação de abandono, de risco, de violação ali de direito, seja encaminhada emergencialmente para uma entidade, né, um abrigo, e pelo Conselho Tutelar, e esse encaminhamento tem que ser comunicado imediatamente ao Ministério Público, porque essa criança institucionalizada tem um pai, uma mãe, ainda que não tenha um pai registral, tem uma mãe, e vai ter que ser feito uma verificação para que haja um processo aí de suspensão e destituição de poder familiar, se for o caso. Há também um trabalho para verificar a possibilidade de reinserção familiar, né? Mas é um encaminhamento imediato, realmente precisa se judicializar. Por quê? Porque a criança menor de 18 anos, de 12, né, que vai encaminhado para abrigo, ele está ali sob o poder familiar. Então, se ele não tem um pai ou a mãe que está cuidando, está configurando aí um abandono, né, que tem esse dever de cuidado e não está exercendo, isso tem que ser judicializado para se encaminhar aquela criança para quem vai adotar esses cuidados com ela. Às vezes pode ser alguém da família, né? Isso muitas vezes acontece. Já a questão da institucionalização da pessoa idosa é um pouco diferente, porque o idoso ele não está, no primeiro momento, necessariamente, sob a responsabilidade, nesses termos, filial, né, paterno, de alguém. Obviamente, se for um idoso que não tem a capacidade de exprimir a própria vontade, ele será submetido à curatela, mas aí é um processo judicial. É possível que haja um pedido judicial para institucionalizar idoso? Sim, é possível, mas não é a via, digamos assim, do caminho, o passo a passo normal. Né? Quando acontece alguma situação que esse passo a passo falha, é que há o pedido judicial. Né? Por isso que é um pouco diferente do que acontece com a criança. Porque a realidade aí de situação de cuidados e de poder familiar, né, em relação aos menores é diferente da situação do idoso, que pode ser que no primeiro momento ele não esteja aí diagnosticado com alguma situação que configure a incapacidade de exprimir a própria vontade, que demandará aí uma ação de curatela. Imagino que tenha esclarecido. Sim. Eu até entendi que a questão da curatela é exatamente em virtude do pátrio poder, né, dos pais ainda, né? Então, realmente faz sentido. Jane, sobre uma questão que eles estão me perguntando aqui, qual o trabalho desenvolvido pela Básica em relação a idosos beneficiários do BPC e que se encontram acamados? Como é a frequência de visita dos CRAS e como eles são acompanhados? E as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, que têm idosos acamados e que dependem da segurança alimentar? Bom, hoje é feito, né, a partir dos CRAS, o acompanhamento desse idoso. Existe, né, as visitas, cada equipamento, né, se organiza, né, o técnico, né, define sobre a questão da visita, né, ele tem autonomia em relação a isso, de acordo com o acompanhamento da família que ele tem, ele que estipula, né, data de visita, necessidade da visita, e a partir do próximo ano, né, a gente tem um termo, né, de fomento a partir do fundo da pessoa idosa, do conselho, né, que tem uma entidade que vai estar ofertando esse serviço a partir do próximo ano, serviço de atendimento, né, domiciliar a pessoa com deficiência e a pessoa idosa no município.
Então, esse serviço vai ser implantado a partir do próximo ano. Ok. E a questão da segurança alimentar? Como que a SMAS verifica isso? Ou só vai ser feito depois? Como que é? A questão da segurança alimentar é sempre a partir dos atendimentos, né, do acompanhamento técnico, e aí o técnico, né, verificando essa questão dessa vulnerabilidade, dessa questão da insegurança alimentar, é ofertado, não é, o benefício eventual da cesta básica, e também o direcionamento para o recebimento de cesta de verduras, de legumes, no banco de alimentos. Então, hoje nós temos essas duas ofertas, né, de serviços, são todos ofertados a partir do atendimento mesmo do técnico, né? Dentro dos equipamentos, ele faz essa avaliação e encaminha a pessoa para poder receber um dos dois benefícios, ou esse da cesta básica, ou a questão da cesta do banco de alimentos. Uhum. Jane, eu queria, aí sou eu mesmo que estou falando, eu queria, né, fazer uma pontuação, quando você falou sobre o centro-dia, e nós falamos também sobre o serviço de convivência, e sobre o que o diagnóstico apontou, que é a dificuldade, a distância de acessar esse serviço de convivência. Nós sabemos que Ipatinga tem 5 regionais, né? São 5 CRAS, né? Que é pouco, né? Sejamos sinceros aqui, né? É muito pouco para uma cidade do tamanho do porte de Ipatinga e que tem uma dimensão geográfica muito grande. E aí eu falo, porque eu sou da Regional 1, você sabe disso, quantos bairros que compõem a Regional 1 aqui? Né? E o CRAS, por exemplo, a Regional 1, o CRAS fica lá no Veneza. Mas a Regional 1, por exemplo, não vou citar só a 1, porque é que eu sou dela, é Centro, é Planalto, é Novo Cruzeiro, é Bom Retiro, Vila Ipanema, Cariru, Horto, Imbaúbas. É uma complexidade de bairros, né? Muitos bairros, a dimensão é muito grande. Então, né, você disse que vai ofertar o serviço de convivência também nos CRAS, mas aí eu me pergunto sobre esse deslocamento do idoso que está lá no Bela Vista para ir lá para o Veneza. Então, é isso que foi apontado no diagnóstico. Por mais que os CRAS ofertem esse serviço, o distanciamento é muito grande. Não tem como atender, já. Não tem. Eu estou falando isso assim, porque eu não sei como resolver, não, tá? Eu estou colocando aqui, porque eu também não tenho solução, também não. Eu estou dizendo que é uma realidade que a gente vai ter que pensar sobre ela, porque a gente não consegue atender o município de Ipatinga com 5 equipamentos. Né? A gente precisa pensar aí, talvez em aumentar esse número, eu não sei como, não sei se tem jeito, não sei se tem orçamento, eu estou dizendo da realidade, né? A cidade é muito grande para ter só 5 equipamentos para fazer esse serviço de convivência. Eu não sei o que a doutora Juliana pensa, não sei o que você pensa, mas eu vejo que é um distanciamento realmente muito grande. E se a gente tivesse, talvez, como você, né, falou, que talvez seja uma proposta aí, de ter pequenos grupos em todos os bairros, não sei, talvez usar espaço das escolas, eu acho que a gente precisa articular um pensamento conjunto aí, a forma de atender, para ficar mais próximo deles, para né, facilitar esse deslocamento, não seja, né? Eu estou falando assim de algo que eu estou pensando e não sei se faz sentido o que eu estou falando, tá, gente? Não, faz sentido, né? Igual eu disse, a mesma angústia, né? Que eu vejo que você está aí sentindo, é a angústia que a gente sente,
e que nós discutimos dentro das nossas possibilidades, né? Conforme eu coloquei, né, um dos nossos grandes desafios é justamente a questão do cofinanciamento dos recursos, né? Hoje tem muita oferta de serviço que algumas ofertas que o município banca sozinho, né? Falta esse compromisso das várias esferas, né? Tanto federal, a nível estadual e municipal. Então, diante da realidade, né, que nós temos hoje, essa questão, por exemplo, antes a gente estava com uma oferta num único local, né, onde eles tinham que sair para esse local. Então, assim, numa ampla discussão mesmo, dentro das nossas possibilidades hoje, o que a gente pode fazer? Nós verificamos isso, né, foi o que foi possível fazer até o momento, né, essa territorialização, né, divisão do serviço de convivência a partir de cada equipamento para os idosos, tanto que os outros, né, oferta para criança, a gente vai continuar em alguns equipamentos. Então, a princípio, para o próximo ano, essa foi a nossa discussão e essa foi a nossa possibilidade. A gente pode, né, não só pode, né, como nós estamos num processo de construção, então a gente está sempre discutindo, conversando com a equipe técnica, eu tenho feito uma gestão bem participativa mesmo, né, com os técnicos, conversando para a gente chegar num trabalho que realmente atenda o usuário. Então, isso que nós estamos construindo hoje foi justamente a partir de um diálogo com os técnicos de referência do serviço de convivência. Então, essa vai ser a forma que nós vamos ofertar para o próximo ano. E aí, a gente vai discutindo, à medida que recurso, né, nós vamos angariando mais recursos, nós vamos ampliando essa oferta, se Deus quiser. Eu acho assim, você até falou, na sua fala anteriormente, né, você falou sobre a rede, né, a união dessa rede e tudo. Sim. Eu acho que a gente precisa começar a pensar, por exemplo, todo bairro tem um posto de saúde e tem escola, né, são pontos de referência que, se a rede, né, se unir, quem sabe são pontos que podem ser usados. Não tem o CRAS no bairro, não, mas tem uma escola, tem um posto, né, um posto de saúde, uma UBS, que a gente precisa pensar. Eu estou aqui dando, né, já pensando em alternativas, né, já que nós precisamos nos unir mesmo, porque, né, desde o início nós estamos falando aqui sobre o nosso envelhecimento, né, e a gente precisa realmente ter alternativas. E eu falo isso porque, por exemplo, meus pais, eles estão num bairro que não tem nada para eles. Eu não estou culpando ninguém, não, eu estou falando assim, é a realidade, né? Então, eu gostaria que tivesse atividades que eles pudessem conviver com outras pessoas, ter aquela... Porque vai se perdendo, vai ficando só dentro de casa, e aí vem a depressão, vem as doenças, por falta de atividade, por falta... Então, assim, a gente precisa pensar, realmente, a gente precisa começar a analisar alternativas que a gente possa implementar aí, e possa ofertar melhor. Você ia dizer, Jane? Pode falar. Não, eu ia falar, né, da questão que, assim, isso não é engessado, que tem que ser específico dentro do CRAS, não, entende? Então, assim, a gente tem um coletivo, né, para atendimento, e isso pode ser desmembrado dentro do território, né? Nós já tivemos momentos anteriores, quando o serviço de convivência estava funcionando, anterior à pandemia, onde nós fomos para a quadra, né, para poder ter acesso, por exemplo, era no Canaã, CRAS do Canaã ofertava no CRAS do Canaã e ofertava na quadra no Vila Celeste, né, para poder dar essa garantia. Então, assim, a gente faz esses rearranjos realmente para a oferta do serviço, né? Hoje nós estamos nos organizando, né, para o próximo ano, como que vai ser, mas isso é a partir mesmo do fazer
que a gente as equipes, né, vão definindo aí qual que é o melhor, é o público que a gente está tendo, né, porque bem a partir dos acompanhamentos, né, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ele é justamente essa rede de apoio ao PAIF, né, o Programa de Atendimento Individual à Família. Então, ele é para essas famílias que estão ali em acompanhamento, entende? Então, fica a Então, a Eva Silveira, que está no chat falando, ela até falou o seguinte: a demanda é muito grande para a equipe mínima do PAIF. Por isso, a importância de implementação de demais serviços baseados na tipificação. Jane, não ficou claro. Existem 3 serviços que foram citados: serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, centro-dia, o serviço de proteção e atendimento em domicílio. Cada um deles se destina a um público específico. Pensando nisso, esclareça qual é o planejamento do município para os próximos anos. É a mesma fala aí, a continuação da Eva Silveira. Sim, não, é igual eu disse, né, existe um atendimento do PAIF, né, para as famílias em acompanhamento, eles acompanham idosos e eles estabelecem a questão das visitas, conforme eu disse, né, fica a critério do técnico realizar essa visita no domicílio. A partir do próximo ano, nós vamos ter um serviço específico de atendimento à pessoa idosa, né, e à pessoa com deficiência, nos domiciliar. Então, assim, isso vai ser ofertado por uma entidade, não vai ser pelo CRAS, né, pelo CREAS, vai ser uma entidade com uma equipe técnica que vai estar fazendo essa oferta desse serviço a partir do Fundo Municipal, né, da pessoa idosa, né, com recurso do fundo. Né, e aí, isso já vai ser uma experiência para depois a gente implantar o serviço no município, né, sem ser do fundo, a partir do fundo. Aí com recurso próprio. Sim. Tá. Bom, acredito que todas as questões que estão aqui a gente foi respondendo. Mas nós já temos 1 hora de live, eu sei que vocês, né, as duas aí têm compromisso, agenda cheia, né, queremos, né, agradecer, mas eu queria deixar o microfone aberto para que vocês possam falar ou fazer alguma consideração que a gente não tenha né, tocado no assunto. Doutora Juliana, se a senhora quiser, né, complementar. Eu acho que os assuntos principais aqui todos nós abordamos, né? Eu queria parabenizar mais uma vez a iniciativa, agradecer a oportunidade e propor, né, que a partir desse diagnóstico, esse diagnóstico possa ser aproveitado pelo município, né? Agora, no dia 1º, será formalmente apresentado, mas que esse momento de discussão, essa oportunidade de ter ouvido os idosos de Ipatinga a respeito das suas necessidades, das suas dificuldades, seja uma oportunidade de traçar essas políticas, né, do município. Obviamente que para a gente implementar tudo o que é necessário, isso demanda tempo e recurso, mas, por outro lado, tem outras demandas que nem sempre é necessário que haja recursos vultosos. É questão de organizar uma capacitação, pensar, por exemplo, esse atendimento aí dos CRAS, né? Como que seria viável uma descentralização, às vezes algum tipo de serviço itinerante, enfim. Ouvir as pessoas envolvidas sempre é muito bem-vindo, porque das necessidades delas surgem aí as possibilidades de traçar esses planos de atuação, né? Não vamos deixar que esse diagnóstico se perca. Eu acho importante a gente aproveitar essa oportunidade para, inclusive, já que está havendo essa mobilização do município, segundo a Jane nos declarou aí, em relação ao centro-dia, de trazer uma transparência aí dessa busca para a população interessada, né? Vai ser feita uma visita num algum centro-dia modelo, no que isso demanda, quais os levantamentos que o município está fazendo, há um cronograma de implementação, como é que isso vai ser incluído no orçamento, enfim,
é importante que esse passo a passo seja trazido com transparência e que esse diagnóstico possibilite ampliar essa prestação de serviço, colocar o idoso de Patinga para ter mais voz, para ter mais espaço, para se sentir mais incluído, né? Que a gente sabe que, às vezes, implementar todas as medidas que são voltadas a uma acessibilidade nem sempre é algo muito fácil, né? Porque demanda muito recurso e tempo, mas outras possibilidades de inclusão, de socialização, de inserção comunitária, elas são mais viáveis, né? Acho que basta aí estabelecer aí uma vontade, um direcionamento e estabelecer como prioridade a implementação dessas políticas, né? Então, pensando que essa pirâmide está se invertendo rapidamente, né? Muito. E aí a gente precisa realmente tomar providências para que não chegue numa determinada situação que o que vamos fazer, né, agora, né? É algo que tem que ser implementado gradativamente. Então, está na hora, realmente, do município se responsabilizar, né, por essas políticas de incrementar o que já tem, melhorar aí a atenção e os serviços a essa pessoa idosa. É o que eu proponho, né, que esse diagnóstico possa vir a ser aproveitado pelo município para traçar aí suas próximas políticas aí de atenção à pessoa idosa, e do que depender do Ministério Público, nós estamos aqui de portas abertas e dispostos a acompanhar e a fomentar aí todo esse trabalho. Sim, o nosso desejo é este mesmo, doutora Juliana, que a partir agora do diagnóstico, né, com embasamento, né, que antes se realizava sem o embasamento, né, escrito, né, sem algo documental, mas agora tem um documento, né, o diagnóstico é um documento que pode embasar as ações do Conselho Municipal do Idoso, da própria gestão, em todas as secretarias, né, todas elas terão, né, acesso a esse diagnóstico, e terá o seu relatório da área, da sua pasta. Então, assim, é muito importante, né, que todos os secretários aí também leiam, né, o diagnóstico, vejam no diagnóstico aquilo que foi apontado dentro da sua área de atuação, e se pense, né, eu acho que a rede aí, Jane, eu acho muito importante que né, a secretaria se comunique exatamente na intenção de criar esse fortalecimento mesmo, para atender essas demandas que estão contadas dentro do diagnóstico. Eu gostaria, Jane, que você fizesse as suas considerações, né, dentro daquilo que a gente falou, aquilo que você entende que a gente ainda precisa falar, mostrar para a população, né, como que o município está. Bom, eu quero só a questão de reforçar aqui, né, igual a doutora Juliana disse, eu espero mesmo que esse debate, né, essa discussão, né, ela possa, de fato, promover ainda outras discussões, né, essa aqui é só um início, o dia 1º também vai ser mais um, mas que o Conselho Municipal, né, aí da pessoa idosa, ele possa, né, trazer as propostas, não só para a Secretaria da Assistência, como para todas, né, para todos nós secretários, que possamos agir juntos, né, em todas as situações, né, igual a doutora Juliana disse, da questão do centro-dia, né, houve uma conversa inicial, né, dentro da Secretaria da Assistência, mas nós precisamos das outras políticas, nós precisamos da saúde também entrar junto com a gente, né, nesse centro-dia, porque o centro-dia não é feito apenas com a Secretaria da Assistência, então nós precisamos, né, dessa união de forças, né, eu já conversei com o secretário da Saúde também, a gente já iniciou essa conversa, então, é tudo um passo a passo, né, que nós estamos dando para essa construção, para essa implementação. Tivemos, a princípio, essa conversa, nós vamos fazer essa visita, né, para poder conhecer o serviço a ser implantado, buscar informações a respeito, né, de qual que é o gasto, né, o orçamento para isso, para que a gente possa colocar isso dentro do nosso planejamento, né, do próximo ano, né, na lei orçamentária, né, do próximo ano, no nosso plano, para poder
fazer essa implementação. Então, esse é o meu desejo, né, conforme eu disse, né, no início, ansiosa, né, por esse resultado desse diagnóstico. Hoje, né, a Cleo pincelou aqui para a gente várias coisas que eles já nos apontam. Eu fiz algumas anotações aqui, né, a partir das demandas, o que a Cleo foi colocando, e também a partir do que você foi relatando aí no bate-papo que foi falado, né, por cada pessoa, cada participante. Então, assim, eu saio daqui, né, levando essas informações para mais um debate, uma construção dentro da secretaria, com os outros secretários, né, porque tem questões específicas, secretário de esporte, Sesuma, né, tem para várias políticas aqui. Então, assim, eu já saio daqui com esse compromisso, né, de passar, né, em primeiro momento, um pouco dessas informações para a gente já começar a pensar o que a gente pode fazer. Tá? Sim, e este diagnóstico, já nós vamos entregar também ao prefeito, né, uma cópia desse diagnóstico, porque, né, precisa a união mesmo de todas as secretarias, né, como eu disse, e você acabou de afirmar aí, as demandas são em a maioria das pastas, em todas as secretarias. Você tem transporte, você tem educação, você tem saúde, você tem cultura, você tem desenvolvimento, né, trabalho. Então, assim, nós temos em várias áreas. Então, tem que ser a união de todas as secretarias. E aí começa com o prefeito. Então, nós entregaremos ao prefeito, né, a cópia desse documento, né, para que ele também, juntamente com o seu secretariado, possam sentar e conversar sobre essa situação. Não é só, e aí a gente tem que deixar isso muito claro, né? Apesar do Conselho Municipal estar ligado à Secretaria de Assistência Social, as demandas não são só da Secretaria de Assistência Social, ela é de todas as áreas, né? E a Secretaria, se ela não unir força com os demais secretários, ela não vai resolver, porque não é pasta dela, não é inerente a ela, né? Então, por isso, a união de todas as secretarias, todos os secretários, para que possam sentar à mesa, né, e conversar sobre como ajudar, como resolver e unir força. E aquilo que nós falamos, doutora Juliana, é a rede se unir mesmo, né? Todos nós, porque nós estamos envelhecendo, isso não compete só à promotoria ou só à Secretaria de Assistência Social. Toda a comunidade tem que se unir. Nós vamos ter que nos unir para que a gente possa atender, né, a essa população, a nossa população que está realmente envelhecendo, né? Olha, nós queremos agradecer imensamente, coração mesmo, né, a presença da doutora Juliana, promotora, da secretária de Assistência Social, a Jane, né, pela disponibilidade, né, de doar o seu tempo, né, o tempo de vocês nesse bate-papo. Como você disse, Jane, é o início, né, do bate-papo. Nós precisamos ter outros momentos como este. Dia 1º estaremos, né, entregando aí o diagnóstico oficialmente, mas nós teremos outros momentos como este. Quem sabe chamando outros secretários, né, para a gente bater um papo também, quem sabe a gente pode fazer dessa forma, né, e chamando as pastas e mostrando as demandas, né, é uma possibilidade que a gente pode fazer também, né, mas agradecer muito a vocês, né, por terem doado esse momento e contribuído conosco, né, trazendo essas informações que são tão relevantes para nós, para o nosso município. Então, muito obrigada de coração, doutora Juliana, a Jane, pela disponibilidade de vocês. Agradecemos também a todas as pessoas que estão conosco. Nós temos um recadinho da Monster. A Monster, né, é nosso parceiro, já tem há mais de um ano que a Monster tem sido parceiro da Epitom nas transmissões das lives semanais. Então, é um parceiro, tem se doado para nós aí o tempo dele, os equipamentos. Então, nós precisamos dar honra a quem merece honra. Muito obrigada, Monster, pelo esforço que vocês têm feito em contribuir conosco. A Monster, ela está ampliando a sua atuação e também vai ofertar cursos preparatórios online e presencial para as prefeituras de todo o Brasil. Professores e outros profissionais de Belo Horizonte, Patinga, Cidades do Vale do Aço, municípios de Minas Gerais, de todos os estados do Brasil, podem ficar atentos às redes sociais da Monster, com curso no Instagram, Facebook e YouTube.
pois mais informações serão divulgadas em breve. Os interessados em realizar o preparatório presencial do Monster para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, que está com o edital aberto, podem preencher o formulário que está com o link na descrição da live. E também está fixada no nosso chat aí. Caso tenham sugestões de concurso para a sua cidade, escrevam nos comentários dessa live. Então, é um recadinho que nós estamos passando da Monster, e aí as pessoas que desejarem, né, acessem lá as redes sociais da Monster, tem muita informação, muito concurso, muita oportunidade de trabalho, e aí nós estamos fazendo a nossa parte social também, levar informação, muita oportunidade de trabalho, que nós temos nas redes sociais aí da Monster. Então, fiquem atentos, né, acessem e vejam o conteúdo dessas informações. Nós agradecemos a todas as pessoas que estão conosco, né, tem várias pessoas aqui, poderia citar o nome de várias aqui, a Associação Centro de Convivência e Espaço da Família, a União das Secretarias, obrigada, Cleoneide, a Eva Silveira, Depsob, Mauro, a Gabriela, a Rangel, Maria Lúcia, algumas pessoas que foram, Joana Dark, da instituição Ação Social Evangélica, Sérgio, várias pessoas conosco, Zilma do Conselho, muitas pessoas aqui, nosso muito obrigada a cada um de vocês que contribuíram trazendo algumas falas e contribuindo para essa manhã tão produtiva, e nós estaremos na próxima semana, na quinta-feira, com uma outra live com a doutora da Polícia Civil, falando sobre a violência sexual de criança e adolescente e a atuação dela à frente do IML em Belo Horizonte. Então, nós estaremos falando na próxima quinta-feira. Acompanhe as nossas atividades, nós estamos sempre trazendo algum tema bem importante para a nossa sociedade. Fiquem todos com Deus, um bom dia a todos vocês, nosso muito obrigado a cada um. Um abraço. Tchau. Bom dia, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Ok, Léo, muito obrigada, tá?